Fala, gente bonita, tudo na paz? Estamos aqui para mais um podcast Empreender 40 Mais. Hoje um podcast muito especial. Eu sempre falo isso porque sempre é muito especial, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te lembrar que tem um QR Code aqui, ó. Isso, esse aqui. Aponta a câmera do teu celular para cá. E aqui tem um canal de comunicação para gente bater um papo, para te fazer perguntas, nos elogiar, falar sobre o nosso evento 29 de outubro no Teatro do Bourbon Country, que a gente vai falar durante o episódio aqui também. Então, ó, QR Code aqui, isso, aponta para cá. E hoje o papo é com um cara extraordinário. Olha aí. Tu gostou do extraordinário? Começamos bem, né? O teu sobrenome é Shuri mesmo? É Siurê. Tá, então vamos lá. Mas daí é complicado. Não, mas eu vou tentar. Tá. Eu vou tentar. Mete um Suri. Mas como é que é o certo? Siurê. Tá, vamos lá. Aqui, ó, olha. E o programa de hoje é com Marcos Siurê. Foi bem? Primeira vez que alguém fala o meu sobrenome corretamente. Também conhecido como Marcos Shuri. Isso aí. Vamos lá. E hoje comigo, do meu lado aqui, por ciúme, né? Isso é ciúme total. Pediu pra ficar do meu lado. Sempre ele ficava ali. Meu sócio, meu amigo, Fernando Puma. Isso é porque eu preciso aprender mais, né, cara? É? Aprender por osmose aqui. Tá, agora que passou todo esse momento aí, né, de Toda essa puxação de saco de seda. o Fernando é amigo do Marcos há muito tempo, né, cara? Cara, praticamente da vida toda. É? O Marcos é... Gurizinhos do Alegrete? Do Alegrete. Exatamente. E a gente não gosta de se exibir, né, Fernando? A gente fica, esse negócio de falar do Alegrete, a gente fica quietinho. Exato, agora já que tu puxou, né? Porque senão... O Bagre diz que o Alegrete é... Como é que é? Que o mundo é uma porção de terra em volta do Alegrete. Volta do Alegrete, cara. Por que o Alegretense é tão assim? Depois que tiveram passado a ter um hino, então? Que o hino do Rio Grande do Sul não fala do Rio Grande do Sul, né? Fala do Alegrete. Houve um canto gauchesco e brasileiro. É isso aí. Marcos, cara, primeiro eu queria te agradecer, vir aqui, bater esse papo com a gente e tal. Eu sei que o convite foi do Fernando e como o Fernando é teu amigo, tu não teve como dizer não, né? Não teve. É que a gente tava tomando uma cerveja, coisa Sim. Eu já tava um pouquinho alto. E aí tu aceitou. Aproveitei. Eu falei, eu vou, depois quando eu acordei outro dia, com Aí- a cabeça, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Não, daí quando tu foi olhar, tipo, mas é com o Fabinho, cara. Tá, agora já dei a palavra. Agora já dei a palavra. Mas falando sério, Cara- primeiro, obrigado pelo convite de vocês. Vocês são pessoas muito bacanas, muito ilustres. O Fernando, meu amigo aí, das antigas, temos muita história junto aí, né, Fernando? Até meu empresário foi. Depois Sério? vamos chegar... Aham. Tu sabe que tu tem tudo a ver com o nosso papo aqui, porque é empreender 40 mais. Tu tem cara de gurizinho, 4.7. Eu já tô no 4 empreender 4.7. 5.0. Não, mas é que o 40 é só linha de corte, né, meu amigo? Dali pra cima, nós temos gente aqui com 70, com 80. E uma das características, né, do podcast, desse papo e tal, é que a gente tem a ideia de que isso seja uma janela para que outras pessoas se inspirem nas pessoas que estão aqui, que passaram por dificuldades, que batalham. Porque o empreendedor é isso, né? Com certeza. É o cara que faz aquilo que não deve ser feito, né? Exatamente. Cara, porque a gente sabe que vai empreender e vai se arrebentar, e vai bater o cara na parede, vai tentar uma vez, vai tentar duas. E, cara, e o Fernando, pelo que ele me falou, tu é um cara que empreende desde sempre. Desde sempre. Mas como é que quando tu sai do Alegrete, quando? Eu saio do Alegrete com 14 anos, cara. Eu fui fazer o terceiro ano em Santa Maria, da Boca do Monte. Fui fazer o terceiro ano centenário lá. E na época eu comecei a me envolver com música. Gravei um CD em Santa Maria, no Bob Studio. Pô, lá no Bob. Bob, conhece? Bob? Claro. Clássico de Santa Maria. Eu gravei lá. Gravei um CD em Santa Maria e aos 18 anos eu me fui para o Rio de Janeiro, né? E eu falo muito que o artista é um grande empreendedor, né? Sim, cara. Porque o artista, ele é a própria empresa, né? Ele é a própria marca, ele é o próprio produto, ele é tudo, né? Ele é um empresário da economia criativa, cara. Exatamente. Então, eu vejo o artista muito nesse lugar, assim, de criação e de empreendedorismo, né? Porque ele vende o peixe dele todo dia. Sim, cara. Né? E ele que ajusta o produto dele, e ele que vai sentindo, e ele que recebe o feedback, ele mesmo ajusta e ele vai fazendo, né? E não, ele tem uma holding, velho. Exatamente. Porque ele tem várias empresas dentro de uma. Ele tem empresa de transporte, ele tem estúdio de gravação, ele tem marketing, ele tem produtor de conteúdo, a criação do produto, a embalagem do produto, desenvolvimento. Cara, é ele. E hoje mais do que nunca, né? Porque hoje as gravadoras
é muito mais gente independente do que um gravador. Eu acho que passa muito pela autonomia, né? Eu falo muito isso, né? Hoje eu trabalho com imóveis, né? Eu encontro o imóvel ideal para o meu cliente, né? Eu falo que eu não vendo imóveis, eu compro imóveis junto com o meu cliente. Né? Eu acho que é muito mais interessante enxergar dessa maneira, quando tu está do lado do cliente, tu não está vendendo nada para ele, quando o cliente entende que tu está ajudando ele a encontrar o imóvel dele, as portas se abrem de uma maneira muito, muito diferente. Mas, por que a gente está falando isso? A gente está falando porque o artista é um empreendedor, né, cara? Sim, daí a gente está falando de autonomia. Isso. Né? E hoje eu vejo isso no mercado imobiliário, e eu já vi isso lá atrás, né? Na música, né? Que eu sou o próprio compositor, eu sou o próprio cantor, eu que, né, passo o feedback para o produtor, como é que eu quero aquela música, aquela roupagem. Então, é eu que estou criando o produto. Isso. E hoje, com que eu trabalho também, eu sou uma pessoa que tem essa autonomia total também de chegar num imóvel bom, fazer meu próprio vídeo, editar meu próprio vídeo, colocar nas minhas redes sociais. Então, eu continuo autônomo, eu continuo livre. Né? E resultado daquela experiência, né? Exatamente. Então, aí eu começo ali com 18 para 19 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, fui tentar a vida na música lá, e cruzão, né? Imagina, saindo lá de Santa Maria direto para o Rio de Janeiro. E... Nem passou por Porto Alegre? Não. Ponte Aérea, Santa Maria, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, direto. E graças a Deus eu caí direto num lugar que me formou como pessoa, que me virou do avesso. Que eu fui direto para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu fui para Pavuna, que é o último bairro do Rio de Janeiro. Depois da Pavuna vem São João de Meriti, que já é um município, na Dutra. E ali foi uma transformação total, né, de paradigma. De tudo, porque tu pega tudo que tu já viveu, né, todos os teus conceitos, a tua cultura, tudo, tu abre uma lata de lixo, coloca dentro... E vamos de novo. E tu pensa, eu vou ter que me reinventar. A única maneira é me reinventar. E ali foi realmente um divisor, eu tô com a garganta seca, foi um divisor de águas na minha vida, que onde o que sobra, o que fica, é o que veio dos teus pais, que é o caráter, a maneira de tu lidar com as pessoas. Só aquilo é o que fica, que é o teu... A essência. A essência. Tá, e tu foi fazer o que lá na Baixada Fluminense, cara? Isso aí é uma longa história. Quer dizer, tu foi, na verdade, pro Rio pra tentar a vida na música. De novo, mais uma característica do empreendedor como artista, né, cara? Saio daqui, vou me jogar em outro lugar pra tentar sem ter nada palpável nem tangível. Não, absolutamente nada, porque a única pessoa que eu conhecia no Rio de Janeiro morava na Baixada. Eu acho que bota o microfone um pouquinho mais pertinho. A única pessoa que eu conhecia lá no Rio morava na Baixada Fluminense. Mas eu não sabia que ele morava na Baixada Fluminense. Só morava no Rio. Morava no Rio. E eu não sabia o que era a Baixada Fluminense. Né? Sem qualquer tipo de julgamento. Absolutamente nada. Né? Foi lá que eu aprendi a ser mais gente, ser mais humano, mais me abrir para as pessoas, entender que o universo não é essa bolhazinha que a gente acaba vivendo aí, né? Então eu fui por causa da música. Ele era um cantor de pagode na época, ele só vem que eu vou te ajudar aqui. E eu fui por causa da música. E eu fiquei 1 ano lá na Baixada Fluminense. Aprendi a tocar surdo. Cheguei a fazer umas palhinhas no show, né, tocando surdo. Imagina, alemão no samba, né? Óbvio que dava tudo atravessado, não dava certo, né? Conheci uma galera do funk na época, né? Um produtor musical do funk, empresário, ex-empresário do funk, que lançou, inclusive, grandes clássicos da música do funk no Brasil. Ele era o empresário do MC Sapão? Duda. Não, Willy Duda. Eu só quero ser feliz. O cara estourou essa música no Brasil todo. Virou um grande amigo meu, um grande irmão meu, chama DJ Pigmeu, uma figuraça, um irmão de coração. E me encontrei com o Pigmeu na Baixada Fluminense, fui morar com ele e nós começamos a produzir baile funk, batidão funk, CD funk. Rapaz, o que eu já fiz de coisa. Nisso, andando com o pessoal da FM O Dia, que é uma grande rádio do Rio de Janeiro, DJ Tubarão, grande amigo meu também foi morar comigo. E
Então a gente tinha uma patota aí, Aham. né, relacionada à música, à cultura carioca. Imagina eu, né, cara, vindo de Santa Maria, caindo nesse universo completamente diferente. Então era funk, baile funk. Cara, era outra coisa completamente rádio diferente. popular, pagode, Baixada Fluminense, festa. Festa não, mas a gente ia em todos os bailes de segunda a segunda. Produzindo batidão funk, né? Vendendo CD no Camelódromo no Rio de Janeiro. Então ia para Uruguaiana, no centro da CD original, claro, né? CD original, pelo amor de Deus. Mandava prensar lá no Nordeste. Não. Ó, tudo registradinho, tudo bonitinho. Porque era só montagem eletrônica. Sim. Então a gente pegava, fazia umas montagens assim. E, enfim, consegui dinheiro ali depois de um ano na Baixada Fluminense. Eu fui para Barra da Tijuca, fiz um upgrade aí, digamos assim. Cara, aí começou uma história bem longa relacionada à música, depois ao teatro. Comecei a fazer comerciais. Que ano era isso, Marcos? Cara, isso foi em 99. Quando eu fui para a Barra, era 2001, por aí. E aí eu comecei a ir pro lado da arte, das artes cênicas também, porque, imagina, eu tinha 21 anos, loirinho, no Rio de Janeiro. Olho clarinho. Eu era um ET. Sim. Né, naquela cidade. E na época o dólar deu uma disparada boa, né? E todas as produtoras do mundo começaram a produzir comerciais de TV no Rio. E eu com aquele perfil, né? Claro, tudo mais completamente estrangeiro, né? Comecei a fazer muito comercial de TV, mas não pegava os papéis principais porque não tinha essa bagagem da câmera, da voz. E aí eu comecei a fazer cursos de teatro, primeiro televisão, alguns cursinhos assim, alguns workshops, aqueles no final de semana, alguns caça-níqueis, assim, aqueles caras que te prometem um monte de coisa. Sim. A gente vai passando por tudo isso, né? Normal. 21 anos, né? Aquela ilusão. Vou te botar na TV. Mas isso também tem forma, né, Marcos? Claro! Tu também começa a conseguir construir um filtro do que efetivamente vale a pena ou não, né? Por isso que hoje, a gente com uma bagagem maior, às vezes não, muitas vezes, o nosso olho detecta de longe, né? A picaretagem. O cara olha e diz assim, cara, às vezes as pessoas se iludindo, dizem, cara, sai fora. Não, cara. E não adianta, as pessoas não saem fora. Não saem fora. Elas precisam passar. Elas têm que aprender, né? É difícil, né? É muito difícil. O pai da gente já falava coisas pra gente que a gente ia lá e fazia. Sim. Isso. Eu sempre falo que mãe não erra nunca, né, cara? A mãe diz assim, o Marcos, leva o guarda-chuva, tem um sol a pino. E leva o guarda-chuva. Só o que falta. Cara, tu vai te molhar, porque vai chover. Porque se a mãe diz que vai chover, vai chover. E a outra também, quando a mãe diz assim, cara, não anda com esse cara. Esse cara vai te sacanear. Não, você é meu irmão. Clássico. É meu irmão. 6 meses o cara te sacaneia. Por quê? Porque é o feeling, cara. É a vida. É a experiência, é o instinto, tu entendeu, cara? E tem gente que precisa passar pelas coisas, né? Eu sou uma pessoa que gosto da experiência. Sim. Não, eu acho que dá pra minimizar algumas coisas. Sim. Né? Dá pra minimizar. Né? Às vezes é o orgulho, a cabeça dura, né? Se o cara tem um pouquinho menos... Claro que quando a gente é jovem vai ter cabeça dura, é óbvio. Mas às vezes dá pra ter um pouquinho menos de cabeça dura, né? Eu fui um cara sempre muito cabeça dura. Não, eu também. Muito. Então, muito. Acho que nós três aqui somos... eu conheço a história do Fernando também. Nós três que já transitamos bastante, né? Por bastante... O que me prejudicou muitas vezes, mas outras vezes me ajudou muito. O que também porque todo mundo dizia não e eu dizia não, cara. Aí é o motorzinho que é teu, né? E aí é o diferencial do que tu tem, que é o que te impulsiona, né? Da resiliência, da teimosia, do vamos fazer e tal. Mas vindo um pouquinho pro 40 a mais, a gente fala, até esse livro que eu depois vou apresentar, tem que pegar um livro depois pro Marcos. O livro, o Empreender 40 a mais, o subtítulo é Quando a Bagagem Vira Vantagem. Maravilha. E eu entendo que depois dos 40, dos 50, dos 60, a gente tem que olhar e ver o que a gente construiu, o que tem nessa bagagem e o que dá pra usar nesse novo momento. Perfeito. E eu vejo, e ontem tava vendo teu Instagram lá e tal, eu vejo que tu pega toda essa bagagem, toda a minha bagagem. De ator, de músico, do cara que vendeu CD, do cara que conviveu com muita gente diferente, né? E tu usa isso tudo hoje dentro da tua atuação, né?
inclusive nessa ótica, nessa forma que tu tem de ver o mercado imobiliário, quando tu diz, cara, eu não vendo imóvel. Eu ajudo o meu cliente a comprar um imóvel. Cara, esse posicionamento tem a ver com o teu posicionamento, inclusive, como ator, cara. Né? Que tu não tá disputando contra o outro cara. Não. Tu tá junto. Tu tá junto, tá jogando com ele, né? No teatro, o teatro é um jogo, né? Sim. No momento que o jogo termina no palco, a gente chama de teatro morto, que é quando as pessoas só estão dando o texto e dando a deixa pro outro fazer. E aí a gente olha no palco e a gente não se emociona, porque é um teatro morto. Isso. E na vida real é assim, né? Quando a gente joga, quando eu tô com o meu cliente e a gente joga junto, que a gente tá junto, né? As coisas acontecem, a coisa fica mais viva. E aí é natural o caminho, né? Mas essa questão de usar, eu não sei quem é que falou, se foi Steve Jobs ou que é isso, a vida nos prepara para algum momento, né? A gente vai entender lá na frente, né, que não sei se foi Steve Jobs. Tu sabe que eu sempre falo sobre... A gente usa aquela bagagem, né? Eu sempre falo sobre isso, que assim, de vez em quando tu toma umas pauladas da vida, assim, que tu pensa, mas por quê, né, cara? Não precisava, não sei o quê. Cara, passa um tempo lá e lá na frente, assim, tu vai entender, cara, foi a melhor coisa que aconteceu porque eu tava indo por um caminho que não ia dar certo, ou é o que me deu experiência agora para conseguir construir isso aqui que é muito mais legal do que eu tava, né? Faz parte, né? A trajetória é importante. A própria paciência, né, cara? O tempo depois nos mostra que tem momentos que não dá para avançar, cara. Tem momentos que tem que ficar parado, tem que ficar observando, tem que entender. E quando a gente é mais jovem, a gente não quer parar, né? Não. A gente quer... até no livro eu trago uma analogia, né, do deserto, né, cara? O deserto é muito calor de dia e muito frio de noite. Então, de noite, cara, eu sou obrigado a parar. Eu tenho que parar, eu tenho que me agasalhar, eu tenho que me proteger para no outro dia continuar. Eu não vou ganhar tempo se eu atravessar a madrugada, porque eu vou morrer de frio. Então eu tenho que parar, entendeu? Essa maturidade, eu acho que a gente só é de 40 para cima. É do tempo, cara. O tempo, né? Eu vi a mudança aos 40. Engraçado que tu fala 40, né? Que não necessariamente é 40, mas eu lembro quando eu fiz 40. Sim. 40 é uma idade que a gente se questiona, né? E que a gente olha para trás, faz um balanço e pensa quanto tempo eu ainda tenho útil na minha vida. E aí tu analisa e vamos de novo. E vamos de novo, mas com mais calma, com mais clareza, né? Eu passei também pela gastronomia, né? Também investi em gastronomia, fiquei quase 8 anos na gastronomia, como empreendedor, como dono de restaurante também, né? Cheguei a ter 6 restaurantes no Rio de Janeiro. Lá no Rio? É um pouco de tudo, né, cara? Assim, cara, é impressionante que vai mudando. Mas quando tu chega aos 40, quando tu tem filho também, né? Quando tu tem filho, tu dá uma pisada no freio, bom, agora não é só para mim, não é só comigo, tu joga o olhar mais em cima do outro, né? Parece que... Tu começa a pesar mais a decisão, pesa tudo, mas quando eu cheguei aos 40, foi um momento, assim, que eu sempre fui muito, como eu coloquei, de experimentar. Então eu só ia. Aí batia aqui, e aí às vezes eu conquistava, eu chegava onde eu queria, ou quase aonde eu queria, e eu olhava para o lado e falei, bom, agora eu vou escalar aquela montanha lá. E aí eu ia do outro lado. E muitas vezes eu até abandonava. Perdi o foco. Perdia foco. Tinha questões bem relacionadas ao foco. Mas isso foi me dando, obviamente, cartas, né, e espessura, né, como ser humano, né, história para estar, né, onde eu tô hoje, assim, fazendo o que eu tô fazendo. Mas às vezes é duro, né, Fabinho, Fernanda, porque quando tu fica pulando às vezes muito de galho em galho, tu acaba não ficando, tu perde essa questão do especialista. E aí tu vira especialista de pular de galho em galho. Tu vira um generalista. Generalista. Exatamente. Ao mesmo tempo, isso te dá uma bagagem, claro, né? Tu não vira especialista em nada, fica bom em várias coisas, mas tu fica especialista em recomeçar. Tu fica especialista em resiliência, tu fica especialista em startar, né? Mas tem um certo momento na vida que tu para, olha e diz, tá, agora eu cheguei num lugar que eu preciso realmente parar. Construir. Isso. Né? E tu sabe qual é para mim o grande desafio do empreendedor, cara? O maior desafio do empreendedor é focar.
Porque o empreendedor é aquele cara que quer fazer, cara. Que nem cara, o empreendedorismo tá na veia. Tá na veia. E não interessa se tu é um empreendedor do teu negócio ou se tu é um intraempreendedor CLT num lugar. O cara que é empreendedor, ele não consegue chegar numa empresa e fazer o óbvio. Uhum. Ele quer chegar lá, cara, e ele quer mudar processos, ele quer dar contribuição, ele quer fazer a mais, né? E muitas vezes, cara, nessa ânsia de empreender, a gente tá fazendo um negócio aqui, começa a pintar uma coisinha do lado aqui, e o nosso olho começa a puxar para lá. Tu entendeu? E eu acho que com a idade, com o tempo, a gente começa a entender, cara, que a gente vai ter que respirar um pouquinho mais, né? E quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter sucesso no que está acontecendo, no que a gente está fazendo, aparecem várias coisinhas do lado. Claro! E todo mundo quer fazer contigo, Exatamente. Mas tu sabe que eu sempre falo sobre isso, né? Que toda vez que eu perdi muito dinheiro na minha vida, foi justamente quando eu tinha conseguido juntar uma grana considerável. Porque e isso tu vai aprendendo com o tempo, né? Quando tu começa, e aí eu acho que vai bem ao encontro do que o Marcos está falando, quando tu começa a ter sucesso em algum ramo que tu está empreendendo e aí isso vira grana, começam a aparecer oportunidades, e como tu tem aquele dinheiro ali, tu é mais novo, tu pensa, vamos arriscar aqui, vamos arriscar ali, isso. Né? O decorrer do tempo, tu começa a entender que o processo precisa ser diferente, né? Tu precisa pesar mais as coisas antes de ter jogado de cabeça, né? Então, acho que a experiência, depois dos 40 anos, ela é fundamental nessa construção. Eu queria... Uma coisa que o Marcos falou ali que eu acho que é super bacana. Tem um capítulo no meu livro, Marcos, que até eu uso uma expressão que é agora eu se consagro, que é o que o Milton Leite, né, o narrador, usa, né? O nome do capítulo, inclusive, agora eu se consagro. Que é meio tirar, a gente ter a capacidade de tirar sarro da gente mesmo. A gente... Né? E, cara, nesse capítulo eu falo o seguinte, que vem muito ao encontro do que tu acabou de falar. Muitas vezes a sociedade, de uma forma geral, e as pessoas que estão na nossa volta e que querem o nosso bem, mas não sabem exatamente o que está dentro da gente, nos orientam a, quando começar de novo, fazer uma outra coisa. E nós mesmos, frustrados às vezes, que a gente está com 40, 50, com 60, com 70, lá sei eu, e não conseguiu, ou deu errado aquilo que a gente estava fazendo. Ou não chegou onde tu imaginava, né? Naturalmente, a gente quer abandonar aquilo e fazer uma outra coisa zerada e tal. O que, na minha opinião, cara, tá completamente equivocado. Porque a gente pode trabalhar numa outra atividade, mas a gente não pode pegar toda aquela bagagem, tudo aquilo, cara, que a gente armazenou, as relações, as construções de network, sabe? A experiência, o nosso conhecimento de uma área e usar. E no teu caso, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Cara, hoje tu é um corretor de imóveis de alto padrão, né? E tu grava os teus próprios vídeos, quer dizer, então toda a tua... tudo que tu te capacitou como ator, fazendo curso de teatro, curso de televisão, fazendo novela... tu usa ali. Cara, tu é um cara que fala super bem, se comunica maravilhosamente bem, tem uma voz bonita, como ator, mas como cantor também, tu te preparou pra isso. Tu no teu negócio, cara, hoje tu tem que te relacionar com as pessoas como um artista, precisa relacionar com o mercado, por exemplo, que a gente, como artista, depende de um bom relacionamento com a mídia e tal. Então, eu noto, e me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que o teu sucesso hoje como corretor, ele está muito ligado a toda a experiência que tu teve no mercado artístico até agora. Total, completamente. Porque não só no mercado artístico, mas quando eu fui empreender, que eu fiquei há uns 8 anos na área da gastronomia, tu também tá direto. Claro. Eu vendia 600 refeições por dia, mas quanta gente eu atendia nos salões por onde eu passava, quantos clientes eu tinha que ouvir todo dia, né? Às vezes a gente dá uma escorregadinha, um suco vem quente, outro a carne vem mal passada, né? Quanta troca tu tem que, né? Tem que perceber o que a pessoa tá te falando. Aberto a críticas. Aberto a críticas, né? Isso é muito importante. É muito difícil, que né? Que passa por essa questão de não se levar tão a sério, que é uma coisa que eu fui entender também com o tempo. Eu me levava muito a sério, durante muito tempo na minha vida eu me levei muito a sério. E isso me atrapalhou demais na minha vida, né?
que é o medo do ridículo, né? Sim. E o teatro me libertou um pouco disso, né? Estudando clown, estudando palhaço, me libertou um pouco disso, mas mesmo assim sempre tive uma questão muito de autocrítica e hoje, graças a Deus, eu tô liberto disso, assim, eu tô quase a Dercy Gonçalves. Muito bom! Eu acho que eu sempre falo da Dercy Gonçalves, porque eu acho que é um caminho assim, é maravilhoso. É liberdade, né, cara, quando tu consegue finalmente ser tu, né? Se comunicar de forma... É a Hebe, né, cara? Isso. É a Hebe, né? Isso, tu olhava pra Hebe, era uma autenticidade pura dentro daquilo, né, cara? Tu podia concordar, tu podia discordar dela e tal, mas era autêntico, tu via que aquilo era verdadeiro. Mas como é difícil isso, né, Fernando? Eu vejo hoje, né, o jeito que eu faço hoje os meus vídeos, eu vejo com os corretores amigos meus no mercado, falam, como é que tu consegue essa naturalidade, né, de fazer aquilo. Aí eu até encontrei um pessoal essa semana, teve um lançamento bacana, encontrei o pessoal e vieram conversar comigo. Nossa, meu sonho é fazer que nem tu. Eu falei, não faça que nem tu. Faz que nem tu. Faz que nem tu. É isso, cara. Sabe? Te coloca lá na frente, né? Leva a mensagem. O mais importante de tudo é a mensagem. Então, não se coloque em primeiro plano. Não fique se questionando, se julgando. O mais importante aqui é a mensagem que tu quer passar. O mais importante é que o imóvel que tu quer mostrar não é tu. Esquece se a luz tá boa, se tu tá com olheira, se tu tá feio. Se tu não... Esquece. Não é tu. Não é tu, não tem nada a ver contigo. Aí então não se levar a sério. Tu é uma ferramenta, só isso. Mas isso é muito difícil, né? E é uma linha muito tênue também, né? Porque também tem o seguinte, eu concordo plenamente contigo nessa questão. Primeiro, eu uso muito essa expressão. Cara, não se leva a sério. Sabe? A gente não deve se levar tão a sério. Olha só, eu não é tu, cara. É o produto que está envolvido, é o grupo que está envolvido, são as pessoas que estão contigo. Tudo é mais importante, né? Mas assim, às vezes nessa coisa da autenticidade, hoje o mercado está muito cheio de pessoas criando personagens para parecer que são autênticos. Sim. O que também é um grande erro. Eu sou tão autêntico que eu não sou autêntico. Eu tento criar uma característica que não é minha, cara. E eu acho que tem um momento em que a gente também precisa se recolher. Não é o tempo todo que eu sou o centro das atenções, tu entendeu? Então eu acho muito chato aquele cara que chega no lugar e o tempo todo, cara. O cara quer dar discurso, o cara quer falar e tal. E eu acho muito perigoso também quando a gente entra nesse universo de personagem. Cara. Eu acho que é isso que tá adoecendo as pessoas também. Porque é muito difícil tu bancar isso todo dia. Tem uma hora que tu, daqui 2 anos, você vai ficar 3 anos fazendo um personagem. Daqui a pouco... Mentindo pro teu público. Uma hora a máscara cai. E tu mesmo já não sabe o que é teu ali, o que é do personagem, né? Exatamente. Mas voltando só um pouquinho em relação ao abandonar, se tem algo que eu levo na minha vida, assim, eu tenho poucos arrependimentos, tem algumas questões que se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Isso também é uma construção de maturidade, né? Porque tem gente que diz que não se arrepende de nada. Né? Eu digo, calma aí. Aí tu não evoluiu nada, né? Eu discordo. Não aprendeu com nada. Essa história, eu só me arrependo do que eu não fiz, cara. Eu sou radicalmente contra. E teve momentos na minha vida que eu fiz esse corte seco de abandonar o que eu tinha construído, que estava legal, e virar 180 graus e começar... Não começar. Eu acho que nunca é começar. Eu acho que é... Recomeçar. E tu sempre aproveita alguma coisa, obviamente, da tua estrada. Não tem como, né? Faz parte, está dentro da gente, né? Tá na carne da gente, tá no sangue da gente, tá na nossa personalidade, tá em tudo. A gente é o resultado da nossa vida, da nossa história. Não tem essa, né? Mas teve alguns momentos que eu olho para trás que hoje eu faria diferente, sabe? Tu comentou esse ponto, né? Mas isso é uma questão de maturidade, né, cara? Claro. Mas faria aquela época da música ali, por exemplo, né? Eu fiz Passione, na época fiz Passione, que era uma novela das 8 na Globo. Fui convidado pelo próprio autor da novela para fazer. Fazia um personagem que era um viciado em crack, irmão da Carolina Dickman na novela. Ali eu era noveleiro ainda. Então assim, era um personagem muito forte. Aquela cena com ela é muito forte. Né? Tem uma na clínica, né? Coisa e tal. Então, assim, aquele momento ali me deu uma visibilidade, uma questão de posicionamento de mercado como artista, como ator muito grande. Assim, foi um trabalho muito bom de ser feito, colhi muitos frutos. E
E existia um caminho a ser trilhado ali. Eu já estava há muitos anos, obviamente, fazendo coisas, estudando, fazendo teatro e participações menores dentro da Globo. Tinha um network muito grande dentro da Globo, né? Já conhecia todos os produtores de elenco, alguns diretores. Então, estava num momento muito propício para dar aquele salto. E aí eu peguei esse momento que teve... Não foi 2 holofotes desses de luz em cima de mim, mas pelo menos tinha um. E aí eu gravei, aí eu virei as costas para isso. E foi fazer outra coisa. Aí fui gravar meu disco. Aí que era outra coisa. Era outra coisa que eu poderia fazer paralela. Claro, cara. O teu momento ali era... O holofote estava virado para ti, aquele holofote que tu falou, bem clarão. Ele estava virado pro ator. Isso. E eu poderia ter feito, tô assumindo aqui um momento aí de vulnerabilidade minha, mas eu acho importante falar esse tipo de coisa, assim, porque eu acho que daqui a pouco alguém tá ouvindo e tá... a ideia é justamente essa. Quem tá ouvindo tá passando pelo mesmo momento, assim, e é legal, né? A gente dividir as nossas fraquezas também, Sim. né? Ninguém tá aqui só para contar vitória. Tu sabe, cara... Só fazer um parênteses aqui para alegria do Murilinho. O Marcos grava esse disco dele no Rio, no estúdio do Corredor 5 lá. Do Clemente. Isso, eu gravei com o Rodrigo Vidal, que na época era produtor musical da Maria Gadu. E aí eu gravo o disco e venho para Porto Alegre para divulgar. Porque aqui eu já tinha abertura no Jornal do Almoço, na RBS, e aí o Fernando estava no meio... Eu tinha Farms, né? O Fernando tinha Farms, estava no meio do show business do Rio Grande do Sul, e a gente se junta, o Fernando aí me acolhe aqui em Porto Alegre, e eu fico um ano aí trabalhando com isso aqui em Porto Alegre. Mas meu produto era um produto também muito datado, é música romântica. Na época também o sertanejo universitário estava explodido e eu estava com um produto muito... Uma prateleira muito específica. Muito específico. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a curva poderia ser muito grande. Eu teria que abrir mão de muita coisa minha, né, da minha personalidade musical, né, para talvez colocar ela de novo mais à frente. E aí, de novo, uma ruptura. Um ano depois, volta para o Rio, gastronomia. Olha que loucura. Sai da música, da TV, vai para música, e ruptura de novo. Vai para gastronomia, que não tinha nada a ver com nada. Aí foram 8 anos na gastronomia. Abri o primeiro bar em Ipanema e depois fui, enfim, abri outro. É que era uma outra época também, né, Marcos? Porque se tu parar para pensar hoje... com todas as janelas que a gente tem hoje, com YouTube, Instagram e tal, talvez a relação entre produto e o que tu queria fazer e as possibilidades, ela fosse outra, né? Era um tempo bem mais... Era bem mais complexo, né? Uma das coisas... Sim, o sucesso era o que estava no Domingo Legal. Sim, isso aí. É isso, né? O que eu sempre defendo muito quando a gente fala sobre redes sociais é isso, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm muita coisa ruim, assim, acho que tem muita coisa que precisa ser discutida. Mas democratizaram muito. A regulamentação, principalmente, mas é isso, a gente mudou o vetor decisivo, né? Isso aí. Antigamente, tu podia produzir o melhor disco do mundo, podia ser o cara mais competente do mundo. Se tivesse um Domingo Legal. Se tu não fizesse parte de um ciclo, de um núcleo muito pequeno, dificilmente tu ia acontecer. Se não tivesse aquele selo lá. Porque, na verdade, tu caía na mão de 4, 5, 6 grandes montadores, vamos dizer assim, de playlists que tocavam nas rádios, e aí ou tu acontecia ali, ou tu não acontecia, a rádio é que fazia aquilo, nem a TV te fazia, a rádio te fazia e a TV comprava o que a rádio vendia. Confirmava. Né? Hoje... existe uma inversão disso. O cara explode dentro da comunidade dele, ele explode dentro da rede social e a rádio e a TV tem que engolir goela abaixo. Né? Então, essa democratização que acontece através das redes sociais, ela é fundamental para a construção, né, de vários artistas que a gente vê hoje. E eu nunca esqueço quando a gente fez um
uma live, né? Na época não se chamava live, mas era um ao vivo com o Tavares, com o Esteban Tavares. O Tavares tinha saído da Fresno e estava começando a carreira solo e ele era nosso cliente lá na Quentos e a gente montou com o Google um show ao vivo dele dentro do Google, em São Paulo. Foi um negócio sensacional, assim, foi uma experiência muito legal. E aí ele cantava e as pessoas faziam perguntas e tal, e daí uma fã perguntou para ele, como é que tu te sente produzindo rock, né, num país que não consome mais rock, que só consome sertanejo e não lembro se era gospel na época, ela usou alguma coisa. Sertanejo de pagode. E daí ele falou, eu tenho que me sentir muito bem, porque na verdade eu ter condições de sobreviver com rock num país onde o rock não é a música nativa, Tá bom. é sensacional. Já tá bom demais. Né? Porque a pergunta dela era, tipo, pro Tavares falar mal do sertanejo e do pagode. E ele inverte isso e eu achei sensacional. Ele disse, cara, essa é a música nativa do país. Né? Então, assim, é normal que isso seja... E eu acho que isso é um movimento muito forte construído pelas redes sociais, né? Sim. É quando o público passa a consumir o que ele realmente quer consumir. E tu vai te adaptando. E talvez, né, Marcos, hoje, nesse novo momento da música brasileira, o teu tipo de repertório, que é a música romântica, e principalmente uma música romântica lá dos anos 80, dos anos 90... teria um espaço muito maior, porque tu acharia o teu nicho dentro da rede social. Não tá me sugerindo nada, não. Não. Pelo amor de Deus. Cara, tu sabe que ideias nascem assim. E assim, trazendo pro nosso 40 a mais, eu queria jogar na mesa aqui uma coisa que eu tenho falado muito, cara. Tu falou que tu saiu, né, do momento lá em cima como ator, né, que era um personagem super forte, numa novela, onde as novelas davam picos extraordinários e tal. Saía na rua, todo mundo, pô, tá aqui o cara. Não tanto, mas... Mas muito, né? Mas muito, né? Era um negócio, né? E aí tu vem pra música e da música tu rompe, tu vai pra gastronomia e tal. E, cara, ali faltou um Marcos de hoje conversando contigo. Total. Então, perfeito. No Empreendedorismo 40 a mais, eu tenho falado, cara, que o cara com 40, com 50, com 60, com 70, com 80 anos, com 90 anos, ele é um cara que ele também pode ser um baita conselheiro. Faz muita diferença. É o cara que é o seguinte, que dentro de uma empresa, que dentro de um negócio, é o cara que tem que estar sentado à mesa para ouvir tudo e dizer, cara, a minha experiência, a decisão, Marcos, é tua. Mas a minha experiência diz o seguinte. Porque o Marcos de hoje sentaria com o Marcos daquela época e diria, olha só, Marquinho, ó, cara, bacana, o teu lance da música e tal, sensacional. Só que assim, cara, não abandona esse cavalo que tá passando encilhado. Tem um cavalo encilhadinho aqui. Então, pega o lance da música e bota do lado e vem andando junto, a galopito junto, entendeu? Isso aí. Que daí tu vai surfar no que tá acontecendo e vai produzir. Então, a experiência, cara, a experiência da galera com 50, com 60, com 70 anos, não pode ser abandonada. Eu sempre falo, cara, que um dia eu quero descobrir uma única coisa na minha vida. Só tem uma coisa que eu quero descobrir. Um dia que eu botei o dinheiro que eu ganhei quando eu tinha 25 anos, cara. É a única coisa que eu quero que alguém me responda. Porque eu não sei onde é que eu coloquei. Cara, e não foi pouco dinheiro. Então, o Fabinho de hoje, se o Fabinho de lá tivesse um conselheiro, Fabinho de hoje, eu ia dizer o seguinte, irmão, vem cá, pega uma parte dessa grana que tu tá ganhando e tu vai botar aqui, eu vou te ajudar a organizar isso e tal. Cara, o Fabinho daquela época dizia, semana que vem tem mais. É isso. Semana que vem tem mais, cara. Vamos lá. Tu entendeu? E o grande problema, né, Fabinho? É isso, cara. O grande problema é que quando normalmente tu tem 20 anos, tem 25, tem 30 anos, o teu pai encosta em ti, o teu amigo mais velho encosta em ti e diz, cara, dá uma segurada, vamos fazer. E aí o que tu pensa? Tu não sabe nada, pai. Tu não sabe nada. Sou eu que sei. Tu nunca passou por isso. Tua vida é aqui em Alegrete, acomodado aqui, deixa que eu tô construindo a minha, né? Claro. E aí depois tu olha pra trás, pô, lá não tinha que ter feito isso, aqui não tinha que ter feito.
Mas faz parte, né? A maturidade. Mas é também isso, né? eu acho assim, sem frustrações. Claro. Óbvio. Não, faz tem parte. Nenhum tipo de frustração Não, faz em relação parte. a isso. Acho Não, que... nem eu, mas é uma curiosidade. Mas eu amo a minha história de vida, sabe? Eu honro a minha história de vida, sabe? Eu sou muito grato por tudo que eu passei. Tenho histórias maravilhosas de vida, assim, então isso traz uma espessura como ser humano, como pessoa, né? É só gratidão, sabe? Por tudo que eu passei, assim. Me construiu, né? Me ajuda hoje no que eu faço, me ajuda com as pessoas, me ajuda com a minha família, me ajuda com tudo. E né? como é que tu entrou no mercado imobiliário? Tu sabe que antes da pandemia, março foi a pandemia. A gente quase virou sócio. É. Ali um pouquinho antes da pandemia, a gente quase virou sócio. Ainda bem que não virou, porque senão hoje tu não ia ser meu sócio, cara. Eu vendi o meu restaurante no Rio em novembro. Novembro anterior a março. A pandemia foi 2020. 2020, foi março de 2020. Março de 2019, novembro de 2019, eu vendi o meu... Eu tinha um último restaurante em Ipanema. O Rio tinha dado uma decaída boa lá. O pessoal não estava administrando muito bem a cidade. O turismo caiu bastante. E eu senti que era o momento de virar a página, né? Eu estava com um filho já de 2 anos e meio. Vendi o restaurante e vim para Porto Alegre. Vim para Porto Alegre com a intenção já de abrir uma padaria aqui. Queria me encrencar. Sim. Achar problema. Eu queria acordar cedo. Tem padaria maravilhoso, né? Sempre que eu tenho um cunhado, abraço pro Duda, tem padaria, acorda com as 4 horas da manhã. Tá tudo bem. Isso aí, é maravilhoso. Isso. Né? Mas é isso aí. Aí cheguei aqui e fui, e a minha mulher estava responsável, assumiu o Ramblas Roubadinhas, na Atlântida lá da Laura Bir, pro verão todo lá, e me disse, tem um cantinho aqui, tu quer abrir alguma coisa aqui? Eu falei, não sei, acho que vou esperar março que vem, eu vou fazer um business plan, vou fazer minha padaria, coisa e tal. Não, mas faz alguma coisa aqui, enfim. De final de novembro até o dia 20 de dezembro, em 25 dias, eu abri a empresa, tudo certinho, CNPJ, criei marca, criei cardápio, fiz contratação, vigilância sanitária de tapioca. Abri uma tapiocaria. Aí fiquei lá o verão todo, em Atlântida, trabalhando lá na minha tapiocaria. Cheguei do Rio de Janeiro, foi bom, conheci muita gente, comecei a fazer meu network. Sim. Né? Em março, voltei para Porto Alegre, final de fevereiro, voltei para Porto Alegre, falei, agora eu vou abrir minha padaria. Entrou a pandemia, dia 16 de março, se eu não me engano, né? Entrou a pandemia, e aí o meu sogro de Lajeado botou todas as filhas embaixo do braço, só vem todo mundo para cá, a gente não sabe quanto vai demorar isso aí, e ele tem uma imobiliária há 38 anos lá no Vale do Taquari, a principal imobiliária do Vale do Taquari, e eu tive a oportunidade, ele estava conversando comigo e disse, cara, pega toda essa tua bagagem e vem para cá. E vamos nos conectar. Traz aí a tua visão, né, de tudo que tu viveu. E foi maravilhoso. Então, eu fiquei 2 anos em Lajeado, trabalhando aí, que eu entrei para esse ramo imobiliário. Trabalhava mais na parte de gestão, administração, marketing, posicionamento de marketing. Vendia também, mas cuidava mais do macro, assim, da empresa. E aí, depois de 2 anos em Lajeado, nós mudamos para Porto Alegre e eu caí direto. A primeira imobiliária que eu fui procurar foi a Private, que eu tinha uma referência boa da Private, como sendo a principal imobiliária aqui de Porto Alegre nesse segmento de alto padrão. Fui lá, conversei e caí direto na Private e comecei a minha estrada. Estou há 2 anos e pouquinho aqui em Porto Alegre nesse ramo imobiliário. Então, estou há basicamente 4 anos aí, né, como corretor de imóveis. E já com planos, né? Mas na mesma linha, nada de rompimento. E o seguinte, né, cara, uma coisa interessante, né? Que para tu fazer essa mudança de rota, vamos chamar assim, cara, tu teve que fazer um negócio que é muito difícil pro artista. E aí vem o lance de não se levar a sério, né, cara? Que é o lance assim, cara, eu sou corretor de imóveis. Eu não sou um ator que está... Perfeito. Porque senão, cara... Senão não dá certo, velho. Não. Eu acho que profissão nenhuma, né? Eu acho que quando tu tem que assumir... E tu sabe que eu demorei um pouco para assumir essa questão do corretor de imóveis. Assim, como eu comecei mais na gestão, na parte de marketing, financeiro, administrativo, lá do Marcelo em Lajeado, e depois eu comecei a ir para as vendas...
eu demorei um pouco para assumir esse lugar, porque o que aconteceu? Eu queria assumir um lugar que eu não pensasse em ruptura. Então, eu queria assumir um lugar que eu não tivesse plano B. Sim, perfeito. Pela primeira vez na vida. Perfeito, cara. Perfeito. Sabe? Eu vi o Gustavo Lima uma vez falando, quando ele era guri, que ele estava começando, ele falou, cara, para mim nunca existiu plano B. Né? E isso é fantástico, né? Só que na minha cabeça, até então, eu sempre tive esse, não plano B, mas pensando, bom, se aqui não der, eu tenho capacidade de me reorganizar e começar outra coisa. E assim eu fui fazendo durante a minha vida toda. Então chegou numa fase dos 40 a mais, que eu falei, cara, no momento que eu me assumi, que é isso que eu quero para minha vida, que eu sentisse esse chamado de dizer, cara, é isso, aqui eu posso ser útil, aqui eu posso ter, né, uma missão, eu posso ter um propósito, eu vou baixar a cabeça e talvez seja, não digo a última coisa que eu vou fazer, sim. Não é isso, né? Não é bem isso. Sim, a última não no sentido de que depois disso não tem nada, mas a última coisa tipo, é aqui que eu quero construir. É um momento que eu preciso me tornar um especialista em alguma coisa. Sim. E isso foi mesmo eu na private, eu ainda tinha algumas questões, né? No meu Instagram já estava corretor de imóveis, mas eu ainda tinha assim, mas será que é isso? Será que é isso? E de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, eu falei, eu vou ser o melhor que eu posso ser nessa profissão. Eu vou dar o melhor. E aí eu me assumi e mudou tudo. Sim, muda. Tu sabe que no meu livro anterior a esse, logo no começo do livro, cara, eu falo o seguinte, eu sou um cara que eu nunca tive plano B, porque tinha que dar certo. Eu não tinha outra alternativa, cara. Vim de uma família muito pobre, sem muitas oportunidades. Então, cara, tinha que dar certo, não podia dar errado. Então, eu não podia olhar para o lado, né? E depois eu entendi que a nossa vida tem uma coisa que chama ciclos, cara. Um ciclo se fecha e eu vou fazer outra coisa, usando daquela bagagem, reaproveitando. Mas é um ciclo, eu não estou pulando de um plano para outro. Se fechou aquele ciclo, eu fiz aquilo, aconteceu, foi legal, mas ele se exauriu, se esgotou. Eu não faz parte. Eu não caibo mais dentro daquilo, tu entendeu? E entender esse momento também é maturidade, né? Cara. Porque às vezes a gente fica batendo a cabeça, né? Tem aquela imagem da mosca no vidro, né? A mosca, ela fica batendo no vidro, tentando sair, né? Se a mosca olhasse para a direita, ela ia ver que a porta está aberta. É isso, cara. Mas é que é muito então, difícil, até que ponto a gente fica batendo a cabeça no vidro. Né? E aí eu acho que entra também aquela questão de te levar a sério, né? Porque é isso, né? Leva tão a sério. E o orgulho também. Que daí tu ego também. Tu pensa, eu sou tão foda que eu vou conseguir vencer isso. Eu vou quebrar esse vidro e vou passar por isso. Né? Cara, quantas vezes as pessoas devem ter falado pra ti isso? Falaram pra mim muitas vezes assim, cara, tu não sente falta do palco? Tipo, Paca, tu não vai voltar a cantar? Eu falo, não, cara. Foi maravilhoso, foi extraordinário. Talvez eu possa no futuro fazer uma outra coisa, usando a música. Agora mesmo, o Murilo tá me incomodando aí pra gravar um EP e tal. Cara, e talvez eu grave. Mas, cara, porque eu acho que é bacana, eu acho que é legal. Sem peso nenhum. Sem peso nenhum, entendeu? Não, cara, puta, eu preciso voltar a aparecer, eu preciso voltar a ter... Cara, eu acho que a vida é muito mais do que isso. Agora que ele gravou, que aparece, tem um vídeo dele cantando com o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, agora ele quer voltar. Não, como é que é, eu não quero. Tá aproveitando o momento, será? Não. Tá aproveitando. E tá essa função, se o Eduardo vai ou não vai, é presidente da República porque e tal, assim, ó, daí ele tá nessa função. Eu vou dar real, então. Ele vai construir uma dupla sertaneja. Não, eu vou dar real. Eu vou contar em primeira mão aqui no nosso podcast. Nós estamos só dependendo da decisão do Eduardo se ele vai a presidente ou não. Ou se ele vai fazer uma dupla contigo. Se ele não for a presidente, nós vamos lançar dupla. Fabinho e Dudu é o nome da dupla. Aí sim. Aí nós vamos com tudo. Olha a linha romântica. Cara, nós estamos pensando ainda, entendeu? Porque o Eduardo gosta mais do pagode. Eu vejo que e eu mais do vaneirão. Então nós estamos pensando em fazer um lance do pagoneirão. Que seria lançar um esquema novo, entendeu? E então existe outra possibilidade também de ser Eduardo e Fabiano também. Eduardo e Fabiano, o nome da dupla. Grande, é forte. Gostei. Porque na carteira de identidade eu sou Fabiano. Fabiano vale. Fabiano Então Eduardo e Fabiano. Entendeu? Eduardo, fica aí. Eu vou esperar pela tua decisão, entendeu? Ele me falou essa semana. Então... E se precisar de um imóvel aí, Eduardo?
Já que ele vai desocupar Cara, o palácio, né? O pior não é isso. Por favor, não me façam corte disso aqui, porque não vai faltar quem acredite, cara. Sai a capa da Zero Hora. Sai a capa da Zero Hora. Não tenho dúvida. Eduardo Leite e Fabinho Vargas lançam dupla de vaneirão com pagode. Ó, dei até um nome pro corte. Brincadeira, ó. Tá aí, ali tá o assistente, ó. Ó quem faz o corte, tá aí, ó. Se saiu o corte, eu vou saber que foi tu, cara. Tá? Vai custar caro isso aí. Cara, mas dentro de toda essa construção, né, Marcos, que tu fez nos últimos anos, e aí tu chega hoje como uma das principais referências, como dentro da tua área na questão de venda de imóveis, né? O quanto tu olha para trás hoje, assim, e tu pensa o quanto foi fundamental tudo que tu fez para tu conseguir chegar hoje aqui. Tipo, se tu tivesse saído da Alegrete, vamos dizer, e tivesse vindo direto para Porto Alegre, tivesse entrado direto no setor imobiliário, tu acha que tu teria hoje o sucesso que tu tem? Não, absolutamente não. Eu penso nisso. Como eu coloquei lá no começo, o ponto de corte do Marcos antes e depois foi o Rio de Janeiro, foi a Baixada Fluminense. Talvez se eu não tivesse ido para a Baixada, tivesse para Ipanema, seria outra coisa. Eu tenho certeza que seria outra coisa. Porque foi uma porrada, dizendo, cara, a vida não é isso aí, velho. Isso aqui é a realidade. Te reconstruiu, cara. Isso aqui é a realidade, velho. Isso aí, até agora, tu tá vivendo uma bolinha bonitinha, coisa e tal. Isso aqui é a realidade. Isso aqui é a vida real. Essas pessoas que pegam 4 horas de ônibus por dia, né, que muitas vezes não tem muito o que comer, mas, cara, se tu sentar na mesa, tiver feijão, ela vai botar um pouquinho mais de água no feijão e vai dividir o feijão contigo. Então, assim, isso é muito forte, né? Na verdade, forte, cara. Não te reconstruiu, te ressignificou, né, cara? Exatamente. Tu entendeu que aquela bolha que tu tava inserido não era a total realidade. E quando eu falo bolha, não é no mau sentido, não, pelo contrário, assim, meus pais me criaram sempre muito com o pé no chão, a gente nunca teve luxo nem nada, a gente sempre foi criado com muita... sempre foi muito modesto. Muita realidade. Tudo, muito, né? Não tive, não éramos ricos, não era isso, sabe? Nós fomos criados com muito amor, muito carinho, muita atenção. A nossa riqueza estava nisso, né? Não era aquela criança que chegava no quarto e tinha um monte de brinquedo, não. Tinha isso, né? Mas se tu for comparar com o que tu encontrou depois, né? Aí é isso, né? É que muitas vezes a gente não consegue nem fazer essa leitura, não né? Consegue. A gente fica tão preso dentro de uma bolha que tu convive, que tu começa a olhar pro lado e dizer, pô, o Fabinho tem mais do que eu, o Marcos tem menos do que eu, mas o menos do Marcos é pouquinho menos do que eu tenho e o que o Fabinho tem é um pouco mais. Então tu começa vendo, quando tu começa a ir para uma realidade assim, né, e eu acho que eu passei isso de uma certa maneira quando eu mergulhei de cabeça dentro das casas noturnas e bares, porque eu passei a conviver. Eu sempre fui um cara muito da produção diária, assim, é o que eu gosto de fazer. E aí tu começa a conviver com o cara da limpeza, tu começa a conviver com o cara com o garçom, com o atendente de bar, com o segurança. E eu sempre gostei muito de sentar no final da noite, conversar com os caras, ou antes de abrir a casa, ou com um peão dentro de produção de evento e tal, almoçava com os caras. Aí o cara começa a ter falar da realidade da vida dele, e tu começa a te dar conta do quanto tu é privilegiado, né, velho? Sim. Não, e essa bolha hoje, ela tá muito na internet também, né, cara? Muito. Que é o algoritmo, né? Cada vez. Ela é maior do que antes. Quando eu falei da mudança lá da bolha, não era nem nesse sentido, assim, de, tu tava numa coisa muito espetacularmente melhor e tal, mas no sentido de ter momentos diferentes. O teu momento na tua casa era um momento, como tu falou, talvez não fosse um momento de luxo, não era um lugar, mas, cara, tava muito distante daquela realidade, né? Hoje, o algoritmo, parece que todo mundo tá falando aquilo que tá no teu Instagram. E o teu vizinho não tá nem aí pro que tá no teu Instagram. Então tu acha que todo mundo pensa que nem tu. É isso. Tu acha que todo mundo tá falando aquele assunto. E aí hoje o Murilo tava falando, né? Ele falou, cara, a gente tava vindo pra cá, ele falou, pai, pra mim o meu como é que tu usou a palavra da avó?
O meu laboratório é a avó. Se a avó sabe, eu sei que todo mundo tá falando. Porque, cara, porque a minha mãe não tá ali naquele nosso algoritmo, ela tá em outro. Tu entendeu? Então, se ela tá falando aquilo que eu tô falando, e nós estamos em bolhas diferentes, cara, então tem mais gente falando nisso. E a gente se ilude muito com esse nosso ambiente. A gente se ilude muito com as coisas que nós pensamos. O Fábio, nosso outro sócio, no Empreender 40 Mais, esses dias falou que um amigo dele diz, olha, cada dia eu concordo mais com as coisas que eu falo. O que é extraordinário, cara. Porque, tu entendeu? E a gente tem que parar um pouquinho de concordar com as coisas que a gente fala e entender que existem outros ambientes e no 40 Mais é um foco nosso bater nessa tecla. Perfeito. Porque parece, cara, que nos eventos de empreendedorismo, por exemplo, todo mundo nos eventos de empreendedorismo estão dispostos a sentar no chão, a ter mesinha bistrô sem cadeira, a ouvir, ler os nomes em inglês de palestra. Não, cara. O que os empreendedores com 40, 50, 60, 70 anos gostariam de encontrar no lugar que eles fossem? Sabe? A gente começa a sair da nossa bolha e entender que tem pessoas que estão do lado de fora, que estão querendo participar, que estão querendo entrar. Inclusive, eu faço uma crítica muito grande hoje, que eu digo que, por mais que eu seja um homem da academia, cara, um dos culpados pela a explosão dos coaches no Brasil, e nada contra, tem coaches muito bons, mas essa proliferação é porque as pessoas querem conhecimento, mas como a academia só fala com ela, sim, elas foram pra internet, viram os caras dizendo, olha, R$99,90, eu também te ensino. Perfeito. E aí o cara foi lá e, cara, e daí tem um monte de picaretagem, um monte de coisa errada e tal. Mas as pessoas querem aprender, cara. Elas querem buscar, sabe? Tu como artista, o Fernando como um cara do meio das artes. Um dia, eu falo no meu livro até isso, um dia eu fui na Expo Inter e ia estar a orquestra da URGS tocando. E eu falei, pô, cara, vou ir lá, quero ver a orquestra da URGS e tal. Eu digo, pô, vai estar vazio, né, cara? Porque todo mundo fala que a imensa maioria da população não gosta de música clássica. Então vou chegar lá, vai estar vaziozão, vou escutar a URGS tocar e tá lindo. Pô, eu cheguei lá, tava os caras se acotovelando, não tinha espaço pra ninguém sentar, eu de cabeça tentando enxergar e tal. Fui me acotovelando, encontrei um lugarzinho pra mim, não tinha nem começado. Cara, quando os caras terminaram a primeira área, esse povo uivava, que massa, gritava. E eu fiquei pensando pra mim, falei, cara, mas eles ficam falando aí que essa galera não curte música clássica. Não é que não curte, é que não tem oportunidade, velho. E tu não tá vivendo essa bolha também. Isso. Então tu não sabe, né? É isso, esse cara. Microcosmos, né? A gente acaba elitizando, né? É isso. Mas tu sabe, Fabinho, que esses dias a gente tava numa reunião com a nossa assessoria de comunicação e o Fabinho contou essa história. E aí eu lembrei de uma outra história, acabei não contando e vou aproveitar para contar agora, até porque o Marcos está aqui, não vai me deixar mentir sozinho. Eu vou dizer se é verdade ou não. Cara, existia em Alegrete um festival chamado Dança Alegre Alegrete, tá? Que foi uma das coisas mais espetaculares que eu vi na minha vida. Com certeza. Construído pela Valesca, que era né? Ela tá viva ainda. Na época, ela era professora de dança e a mãe da Nilska. Tá? Ela era professora de balé em Alegrete e ela foi construído artesanalmente, tá? Ela, o Rudy, que era o marido dela na época, uns amigos, botaram um palco, levaram o som da sua casa para frente do Centro Cultural em Alegrete e começaram a fazer dança clássica na rua. E a partir dali nasceu e ficou gigante ao ponto de ter o Fantástico fazer programa de lá e tal. E isso nós estamos falando ali final dos anos 80, início dos anos 90 e tal. Cara, era um negócio, e eu falo para as pessoas isso, cara, era espetacular tu chegar lá e olhar, e tu via bailarinas dançando seminuas em cima do palco, e tu não via uma piada. As pessoas, todo mundo sentado com a sua cadeirinha de abrir, com o seu chimarrão, um saco de bergamota, vendo aquilo, e aí passando ali Paulo Rodrigues, passando a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
artistas que vinham de Los Angeles para dançar, né? Grupo Corpo de Porto Alegre. Cara, uns negócios impressionantes que talvez nenhuma daquelas pessoas tivesse grana para pagar, para assistir. Carlinhos de Jesus, sabe? E tava ali, tava de graça, e as pessoas estavam aproveitando, e era um fenômeno. E não iriam porque não se sentiriam nem no direito de entrar no teatro. Exato. E primeiro era uma noite, depois passou a ser um final de semana, e chegou um ponto que começava numa sexta-feira e acabava no outro domingo. Todos os dias, com lotação. Isso. Então, assim, a arte, ela salva as pessoas, e ela não salva mais porque a gente acaba elitizando e colocando para dentro, partindo do princípio, não, eles não vão gostar, eles não querem. Né? E é importante essa construção. E importante a gente sair da nossa bolha. Muito. A gente precisa sair de dentro da bolha e permitir que os outros saiam, né? Claro. E no Empreender 40 Mais, a gente tem como objetivo principal furar essa bolha. E a gente sair dela e permitir que as pessoas entrem nela. Então, eu lembro que na primeira conversa com o Fábio, nosso outro sócio, Fábio Bernardi, e com o Fernando, eu me lembro de eu falar muito sobre isso, dizer, cara, olha só, eu moro em São Leopoldo. São Leopoldo e Porto Alegre hoje é muito perto, né? Mas há 30 anos atrás era muito longe, né? E mesmo assim, lá em São Leopoldo, às vezes a gente se considera interior. Agora, o cara de Dom Pedrito, o cara do Alegrete, o cara de Bagé, o cara de Marau, entendeu? De Itapera, esse cara considera mais interior. Quando o cara vem a Porto Alegre, o cara já vem meio do tipo, cara, tem que ir a Porto Alegre. Então já eu vou ter que sair. E aí eu venho a Porto Alegre num evento de empreendedorismo. Pô, cara, o Fernando usa uma expressão que eu acho interessante. O cara pensa assim, chega aqui, olha tudo aquilo e diz, cara, eu perdi o trem. Esse trem não é pra mim. Já foi. E esse trem cara. É pra esse cara. É pra esse homem, é pra essa mulher, entendeu? Tem que fazer algo mais palpável, mais acessível, né? Mais real. Sim. É menos show. Mais acolhedor, né? É menos show e mais realidade, mais vida, mais toque, né? Mais tete a tete, né? A coisa. E te incentivar a usar a tua bagagem. E incentivar, não que eu seja teu guru. A gente sempre usa expressão, né, Fernando? Cara, nós não somos guru de ninguém. E nem queremos ser. A gente só quer te ajudar no sentido das pessoas que estamos vendo, te ajudar a tu pegar tua bagagem e usar a teu favor. Como tu fez, cara. Pô, tu pegou toda a tua bagagem de cantor, de ator, de homem de televisão, de empreendedor com gastronomia, com venda de CD e tal, com essa experiência rica que tu teve morando na Baixada Fluminense e tal, para hoje tu vender móvel de alto padrão e dizer, cara, eu falo com esse cara aqui, do mesmo jeito que eu falava com aquele cara lá da Pavuna. Perfeito. Eu falo com ele porque eu continuo sendo o Marcos. Eu não sou o Marcos nem do apartamento de 5 milhões e não sou o Marco do CD de 10 reais. Eu sou o Marcos, cara. Um só. Eu sou um só e eu sou o mesmo cara com todo mundo. Perfeito. Eu não preciso ficar variando de personagem. Isso é muito rico quando a gente chega nesse momento da vida, né? Voltando à história da DC, né? O momento que tu consegue ser aqui, o Marcos, é o mesmo Marcos da recepção, é o mesmo Marcos da Private, é o mesmo Marcos do supermercado, é o mesmo Marcos... Isso é muito rico. Né? Isso dá uma tranquilidade. É isso. Não preciso trocar de roupa, né, cara? Imagina que trabalheira, velho. Te cria uma segurança. Ser vários. Cara, tem um ator... Dá um trabalho. E te cria uma segurança, né? Tu sabe onde tu tá pisando, né, mano? O tempo todo. Né? Tem um ator, cara, da Globo, não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas eu vi um corte dele, cara, que ele falava o seguinte, que quando ele em períodos que ele estava em teatro, e ele estava naquele momento fazendo um personagem muito forte, era um cara muito raivoso e tal, e ele falou o seguinte, que ele perdia primeiro 3 quilos, 4 quilos por cada vez que ele estava no palco, e ele disse que ele ia para casa, cara, o corpo dele todo doendo, e para ele era difícil sair do personagem. Ele ia dormir, cara, mal, com tudo aquilo que ele falou, externou e tal. E ele falou, cara, no outro dia ele acordava e ele tinha que fazer quase que um exercício para ele passar o dia dele de pessoa dele mesmo, e de noite ele virava ator de novo daquele personagem. E daí, pô, eu escutei aquilo, ele falando aquilo, eu falei, pô, cara, para um ator que tem técnica, que aprendeu como faz isso e tal, esse cara, um ator de uns 60 anos,
Esse cara, ele sofre tudo isso. Tu imagina um cara que tem que ser um personagem todos os dias na rua, que não é ele. Que ele tem que vender uma figura que não é ele. Não. Ele tem que vender um pensamento que não é dele. Ele tem que se portar na frente dos outros. Cara, o corpo desse cara não aguenta. Não aguenta. O Tony Ramos fala sobre isso, né? Eu vi uma vez uma reportagem dele que ele conta sobre isso, que a repórter pergunta pra ele, né, como é que funcionava a construção do personagem, e ele diz que a construção é diária. Ela, mas como assim? Não sei o quê. E ele contando que tipo, ele sai da casa dele para ir pro Projac gravar, e o vocabulário dele começa a mudar já, ele já começa a usar o vocabulário. Ele começa a usar o vocabulário pro motorista que tá levando ele, ou pra pessoa que tá usando ele, né? Ele já começa a introjectar, ele já chega, ele já cumprimenta as pessoas no Projac dentro do usual do personagem dele, porque ele diz, cara, não é assim, tu entra no camarim e bum, baixa o personagem, tu vai construindo ele, tu vai sentindo ele, e aí o processo de tirar também deve ser muito difícil, né? Tem o ator, eu não lembro como é que é o nome dele agora, talvez o Marcos, tu assistiu a série dos Cangaceiros, esse que a Globo lançou agora no Globoplay? Tá, tem lá o cara que eu acho ele fantástico, um ator fantástico, ele é o bandido da série lá, e aí entrevistaram ele agora, né, sobre coisa, e perguntaram, né, o que tu vai fazer a partir de agora? Ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser me desintoxicar do personagem, porque realmente ele é um personagem muito quando é muito ruim, pesado, é complicado. Ele tortura as pessoas, ele mata, ele maltrata, ele é um personagem muito pesado, assim, e ele diz, eu vou me desintoxicar, é a primeira coisa que eu vou fazer, para depois eu voltar a pensar. Eu tenho um amigo meu, que eu sempre falo, cara, ele é um dos caras mais extraordinários que eu conheço. Mas o personagem dele é muito ruim, cara. Então, quando liga a câmera, quando liga o microfone, ele joga o personagem. Ele se defende no personagem. No personagem. Só que quando ele tá com a gente, quando ele tá comigo... Pô, cara, um dia eu falei pra ele, cara, deixa eu falar uma coisa pra ti. Pô, tu é extraordinário. Tu é muito mais legal. Mas tu é muito mais legal que o personagem, cara. Teu personagem é chato, é arrogante, tu entendeu? É metido. E tu é uma defesa, né? É uma defesa, sabe? Né? Ele ficou meio bravo comigo. Mas alguém precisava falar. Mas eu precisava falar pra ele aquilo, tu entendeu? Cruzado, eu quero contar uma coisa pra vocês. Encerrou? Deu? Encerrou. Deixa eu só contar uma história. Claro. Do Tony Ramos, tu falou do Tony Ramos, que foi das coisas mais extraordinárias que eu vivi, assim, né? Quando eu entrei em Passione, eu fui gravar a primeira cena, era uma cena bem longa, várias páginas, era o primeiro encontro que eu tive com a Carolina Dickmann. Deu uma cena de uns 4 minutos e 30 e pouco, acho. A gente gravou sem corte, sem nada, foi como se fosse teatro, foi um teatro. E aí quando terminou a cena, aí todo mundo começou a bater palma no estúdio, assim, porque normalmente TV tu vai gravando aos poucos, né? Tu corta aqui, dá uma frase aqui, né? E tinha muita movimentação na cena, era uma cena difícil. E aí, quando terminou a cena, quando eu saí do estúdio, assim, aí o Tony Ramos tinha assistido a cena na telinha com o diretor. Daí ele veio até mim e aí ele apertou minhas bochechas. Ele é um cara sensacional. Apertou minhas bochechas, assim, me bateu e falou, bem-vindo à nossa Passione. Aí eu falei ali eu falei, tá. Zerei a vida. Tem umas coisas que não existe dinheiro. Não tem, velho. Chega a me arrepiar, assim, porque foi um momento muito forte. Assim, Quantas novelas você fez, Marcos? Não, de novela eu fiz isso aí. Fiz algumas participações na Globo, mas assim, mais pesado foi a Passione. Fiz uma coisa muito engraçada, muito curiosa, que eu adorei fazer, que eu me diverti horrores. Foi Mutantes, Caminhos do Coração, uma novela na Record. Essa novela durou 3 anos, cara. Uma novela do Thiago Santiago, que era uma novela de mutantes, assim, as pessoas tinham superpoderes. E eu era o Homem-Gelo. Então, eu congelei muita gente. Muito. O Ricardo Mack. Sim. Mack congelei, Ricardo. Congelou? E ele tá congelado até hoje? Não, tu descongelou ele. Não me comprometa. Pelo amor de Deus. Cara, pra tu ver o que é, né? Tipo assim, tu imagina, se tu lança um Mutantes hoje, com a possibilidade que tu tem de trabalhar isso dentro do YouTube, por exemplo, tu tinha um mega sucesso. Cara, poderia virar uma novela de TikTok. Podia, mas assim, 3, 4 minutos de episódios. Imensurável o tamanho que podia ter. Não, cara, mas sinceramente, assim, essa desconstrução que a gente tem através de janelas hoje de rede social, é o que tu acaba... as possibilidades, elas são
imensas. Gurizada, nós podíamos ficar aqui até amanhã. Ou vamos desligar a câmera e a gente fica aqui conversando. Um papo. Entendeu? Seguimos mentindo. Cara, Rolou só verdade. Brincadeira. A gente tem um quadro aqui que nem sempre a gente lembra, mas de ti eu lembrei agora para fazer no final, que é o seguinte. A gente quer que tu deixe uma sugestão ou de um livro, ou de uma série, ou de um filme que tu viu e que tu acha que vale a pena as pessoas assistirem. Cara, ou dos 3, se tu quiser. Tem um livro que é do Sêneca, que chama Brevidade da Vida. Acho que é. Que fala sobre a finitude. Né? Que é uma coisa que a gente começa a pensar muito depois dos 40. Sim. Isso. Que o tempo, ele não vai ser finito, eterno, né? Ele não vai ser eterno. Né? Então, é um livro do Sêneca. Eu acho que é Brevidade da Vida, se eu não me engano. A gente acha depois na internet e coloca, coloca na descrição. Mas eu acho muito legal, assim, quando a gente se dá conta de que a gente não é eterno e que a gente precisa aproveitar, as coisas mudam. Porque se tu pensar todo dia assim, e se eu fosse hoje? Isso. Eu teria vivido... O que eu deixei? O que eu deixei? Eu teria vivido tudo que eu tenho vontade de viver. Porque é isso, né, cara? É um sopro. Daqui a pouco foi e é isso. Então, eu gosto muito dessa questão da finitude, assim. Da noção da finitude, né? Da noção da finitude, né? Da consciência. Isso. A gente não pode sofrer por causa dela, mas... Não vai ficar sofrendo toda isso, mas ao mesmo... Até a consciência... Isso, mas ao mesmo tempo saber que vai acabar. Que ela existe. E que eu vou ter que deixar alguma coisa. Vai acabar. E se der tudo certo... É curta a vida, se der tudo certo. Sim. Pode dar errado no meio do caminho, né? É verdade. Muito bem. Muito obrigado pelo papo. Pô, eu que agradeço pelo convite. Bom demais. Se precisarem de algum imóvel aí, Petrópolis, Bela Vista, coisa assim. Olha aí. É só falar com o Marcos. Apartamento novo do Murilinho. Pronto, Murilinho. Aí, vendido. Apartamento novo do Murilinho. Gurizada, valeu? Muito obrigado aí. Valeu mesmo. E você de casa, da rua... Tem uma música que diz na casa, na fazenda. Na rua, na fazenda. Ou numa casinha. Se você que está na casa, na fazenda, numa casinha de sapê, olhando esse podcast no notebook da Dell, isso é piada para quem tem mais de 40 anos. Bem mais de 40 anos. Né? Notebook, esse dia eu falei lá em casa. Assim. Ninguém entendeu. Então, se você está no seu notebook da Dell com software. Né? Tinha toda uma... Vai procurar. Se você tem menos de 40 anos, vai procurar esse meme na internet, o notebook da Dell. Se você está vendo no seu notebook da Dell aí, esse papo foi incrível, adorei, tenho certeza que tu gostou também, mas entra no QR Code aqui agora. Esse QR Code que tu apontando a câmera do teu celular para cá, vai dar no WhatsApp. E esse WhatsApp é o nosso canal de comunicação, canal só nosso, onde a gente bate papo, conversa. E aqui tu pode buscar mais informações sobre o nosso Empreender 40 Mais, dia 29 de outubro, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. E eu te espero lá. Por hoje, a gente fica por aqui. Fica na paz e tchau, tchau. Muito obrigado.